A paz do Senhor a você, professor da EBD Jovem. Estamos aqui para ministrar essa aula maravilhosa. Estamos estudando o livro de Tiago e estamos aprendendo lições extraordinárias. São lições práticas que irão nos nortear no nosso ministério, na nossa vida com Deus, nos nossos relacionamentos com as pessoas também em nossa volta. A lição de número 7 vai falar sobre autenticidade e sabedoria. Para iniciar, podemos falar daquele Provérbios muito conhecido de número 9, verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Nesta lição, nós podemos observar que Tiago ele vai fazer um contraste entre a sabedoria e também a inteligência, mas falando sobre a sabedoria humana, ou a sabedoria terrena, e a sabedoria que vem de Deus. O nosso texto bíblico, ao qual nós iremos nos basear para conversarmos e trazermos subsídios para você, professor, se encontra em Tiago, no capítulo 3, versículo 13 ao 18, que nos diz: Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Muito bem. Nesta lição, nós vamos falar como os mestres mostravam a sua sabedoria. Imagine comigo em uma comunidade judaica cristã, onde havia um grupo de pessoas que se reuniam para ter o seu momento de culto. E grande parte dessas pessoas, elas vinham de uma cultura judaica, vinham de conhecimentos do Pentateuco, estudaram em colégios rabínicos, e dentre todos esses, muitos mestres estavam se formando e se consolidando nessas igrejas. E Tiago, então, ele vai usar aqui uma ironia para iniciar esta carta. Por isso que o primeiro ponto a ser tratado na lição é a sabedoria autêntica, e ele vai dividir, então, em 3 subtópicos, demonstrando, mediante as boas ações, a sabedoria terrena e a origem da sabedoria divina. Tiago, então, ele começa com uma ironia, que seria, então, uma pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Perceba que parece que essas palavras, elas são parecidas, sabedoria e inteligência. Podemos, então, dizer que há muitas pessoas que são inteligentes, mas não são sábios. Então, logo definimos que pessoas que são inteligentes, que têm um conhecimento, elas podem conhecer, mas na hora de aplicar a sua sabedoria, elas podem aplicar essa sabedoria para as coisas ruins, coisas que não são para Deus. Então, nós observamos que neste primeiro início, nessa pergunta irônica que Tiago faz, nós percebemos que ele vai fazer um paralelo entre mansidão e amargura. Nós podemos olhar na palavra de Deus lá em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 13, quando Moisés ele vai escolher os líderes e as pessoas para exercerem cargos de confiança, na condução do povo hebreu até a terra prometida. Nós observamos no capítulo 1, versículo 13, que a palavra do Senhor nos diz: Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados. Moisés, ele, na hora de escolher, ele via nessas pessoas a sabedoria, a inteligência, e eram pessoas experimentadas, pessoas que tinham experiência no trabalho e no trato com as pessoas. Em Daniel, no capítulo 5, versículo 11, e também Daniel, capítulo 6, versículo 7, nós observamos que Deus também usa Daniel, dizendo que procurava pessoas que tivessem luz, inteligência e sabedoria. Tiago, ele estava então agora aqui afirmando, e ele inicia: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato. Ele estava nos demonstrando que não é apenas ter conhecimento, mas também é as atitudes com esse conhecimento que nós temos. Bora, vamos para um exemplo bem prático. Torre de Babel.
Eu fico imaginando aquele grupo de pessoas, aquele aglomerado de pessoas naquela região, e eles começam a trabalhar para construir aquela grande torre. Imagine o conhecimento que eles têm que ter, conhecimento de engenharia, conhecimento de arquitetura, né, como que eles faziam para fazer a massa, a argamassa, né, todo o trajeto para pegar aquelas pedras e ir construindo a Torre de Babel. Eu não sei, né, até que tamanho que chegou a torre. Eles tinham um foco e demonstra muito conhecimento. Uma torre cujo cume chegue no céu e que o nosso nome torne-se conhecido, torne-se célebre. E você observa que eles tinham um certo conhecimento, uma certa inteligência, mas era maléfica essa inteligência porque o contrário do id era o fic. A ordem de Deus era para que eles fossem até os confins da terra, que eles fossem povoando, fazendo o nome de Deus conhecido e que fossem procriar, fazer família, mas o povo queria ficar em uma única região, em um único local. Há controvérsias que dizem que eles tinham medo de uma nova inundação, como aconteceu com a Arca de Noé, na história da Arca de Noé. Mas não vamos entrar nesses pormenores. O que queremos falar apenas é que eles tinham conhecimento. Tinham sabedoria, mas era terrena. Tinham uma inteligência, mas era terrena. A sabedoria terrena, o próprio Tiago vai dizer que ela é diabólica. Vai dizer que essa sabedoria que não vem de Deus, ela é animal, ela é terrena, ela não tem sentimentos. Pelo fato dela ser animal, ela torna-se até uma pessoa que não tem afeição, né, pelo próximo, e aí acaba cometendo atos que desagradam a Deus. Então nós observamos que ele vai trabalhar então com ar de ironia, perguntando a esses mestres: quem dentre vós é o sábio e inteligente? Então prove através do quê? Das suas obras, através dos seus atos. Depois que nós observamos que a sabedoria terrena ele compara com diabólica, animalesca, nós vemos que existe então uma origem da sabedoria divina. E essa sabedoria divina, quando Deus fez o homem, que ele soprou o sopro de vida no homem, Deus então compartilhou com o homem alguns atributos. Nós podemos observar atributos estes em Gálatas no capítulo 5, versículo 22. Leia esse trecho, esse fragmento, com muita calma com os seus alunos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Trabalhe o autocontrole com seus alunos, converse com eles sobre essa temática. O segundo ponto, ele vai falar sobre os frutos da sabedoria autêntica. Ele vai falar sobre a paz e a justiça. Você observa no versículo de número 14, que Tiago vai dizer: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Observa que, se ele fala e se ele cita isso, é porque dentro desse grupo de irmãos, né, da igreja do primeiro século, havia muitas divisões, havia muitas facções. E Tiago diz: olha, para ser um sábio verdadeiro, você precisa examinar o seu coração. Era como se Tiago estivesse dizendo: o coração de vocês, apesar de todo o conhecimento que vocês têm, de toda a inteligência que vocês têm um coração muito amargo, vocês sentem inveja. E ele coloca a inveja como algo amargo, ou seja, havia rivalidade entre essas pessoas. Podemos aplicar no nosso meio hoje e fazer uma pergunta: será que no nosso meio hoje existem pessoas que, tendo o conhecimento que têm, sentem inveja de outras pessoas também? E é interessante que a inveja sempre vai ser de pessoas iguais daquilo que as pessoas fazem. Por exemplo, alguém que louva na igreja, ou que é um ministro do louvor, alguém que prega, sentir inveja de alguém que faz aquilo que a pessoa também faz. E Tiago vai mostrar que isso é ruim. Ele diz: a inveja ela é amarga. E também ele vai falar sobre o sentimento faccioso, que nós podemos chamar de um sentimento divisionista, que causa divisões dentro da igreja. Essa é uma arma que o diabo está usando para acabar com muitos ministérios, com muitos departamentos, que é colocar divisão, a briga entre os próprios irmãos. Aquilo que aconteceu com Abel e Caim. E você observa que esse sentimento faccioso, se nós formos olhar na Bíblia, ele vai ser citado 7 vezes no Novo Testamento. Pessoas que buscam os seus próprios interesses. Nós podemos observar esse sentimento faccioso nos irmãos de José. Observe que eles venderam José para ser escravo. José estava no mesmo ambiente que eles, morava na mesma casa, mas você vê um certo carinho maior, um amor maior
pelo filho predileto que era José. Então Jacó tinha esse sentimento com o filho. E os irmãos, dentro desse ambiente sadio, querem tornar o ambiente sadio do irmão um ambiente perverso. E eles então acabam fazendo aquela estratégia, toda aquela trama. E você observa que José é levado para o Egito. E esse José lá no Egito, a gente observa que ele possui uma sabedoria do alto. E a Bíblia mesmo afirma que tudo que José fazia, onde ele colocava a mão, o local era abençoado. Você pode ver a citação em Atos, no capítulo de número 7, versículo de número 9, que a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Pega esse texto, faça uma aplicação, trabalhe com os seus jovens essa temática. Eu tenho por certo que Deus vai usar a sua vida para ministrar essa aula de número 7, tá bom? Então nós observamos que existe uma sabedoria do alto, mas uma sabedoria também terrena. Os frutos da sabedoria autêntica é paz e justiça. A paz não é a ausência da guerra, mas é mesmo estando em guerra, se sente em paz. Nós observamos em Mateus no capítulo 5, versículo de número 9, a palavra do Senhor nos diz, Jesus afirmando, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Em um ambiente hostil, em um ambiente de inveja, nós devemos levar a paz. E Tiago mostra para nós, através desse texto, que não é possível produzir justiça onde impera a amargura, o egoísmo, né? Pois a justiça ela só é alcançada através da paz. Nós observamos também que os frutos da sabedoria, dessa sabedoria que vem de Deus, ela também tem amor e bondade. Não o amor como um sentimento, mas o amor como uma escolha. A misericórdia ela é gerada através do amor. A misericórdia é o amor tendo misericórdia. Eu ouvi alguém dizendo que todas as vezes que você precisa tomar uma decisão, que você precisa ser racional, quando não tem mais o que fazer, lembre-se sempre de ouvir o seu coração, ouvir as emoções que vêm do alto. Nós observamos isso através da vida do apóstolo Paulo. Paulo, no início da sua caminhada, nós observamos que, tendo um embate com Barnabé, tanto que os dois tiveram um momento não muito agradável, o João Marcos que é apartado, o João Marcos que volta para Jerusalém, depois mais tarde Barnabé pede João Marcos novamente, Paulo não aceita, tanto que Barnabé se divide e vai então fazer outra viagem com João Marcos e Paulo prossegue a sua viagem com Lucas. Nós observamos, ou com Silas melhor dizendo, e nós observamos que no final da vida de Paulo, no final da vida dele, ele manda chamar João Marcos. Então nós observamos o amadurecimento do apóstolo Paulo, mas também vemos que era alguém que ele entendia que precisava ter harmonia, porque quem ganhava era o reino de Deus. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que há muito amor em Paulo com as pessoas. As pessoas, tanto homens quanto mulheres que ajudavam no seu ministério. Paulo entendia a importância de ter amor, a importância de ter bondade, a importância de ter bons amigos. A sabedoria que vem do alto, ela tem sinceridade e imparcialidade. Sinceridade, essa palavra vem no termo chamado censera, né? Conta-se que um certo imperador vendia algumas estátuas e comprava, e as pessoas queriam então ludibriá-lo, colocando uma certa cera nessas estátuas, e ele emitiu uma lei que todas as estátuas vendidas não podiam ter cera, tinham que ser originais. Então, sinceridade é sem maquiagem, ser sincero com alguém, não estúpido, mas falar a verdade. Doa a quem doer. Quem vai decidir se está doendo é a pessoa que está ouvindo a sua sinceridade. Essa sabedoria que vem do alto, ela promove a integridade e a equidade das relações entre os seres humanos. Você pode trabalhar isso com os seus jovens. Hoje a maioria das empresas, elas precisam de pessoas que sejam boas nos relacionamentos, tá bom? A sinceridade ou a pureza do coração é uma qualidade que reflete a integridade de um cristão. Leia esses textos, e eu tenho por certo que você lendo o livro de Tiago e chegando nesse versículo, você vai ver que o tempo todo Tiago vai trabalhar essa questão dos relacionamentos. Eu tenho algo que eu acho muito interessante no capítulo 1, versículo 19, que ele diz assim, ó, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então,
Tiago faz esse contraste entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Vamos então para o último tópico, humildade e sabedoria do alto. Primeira coisa que eu quero dar ênfase aqui é que você entenda, meu querido, que nós não somos super-heróis, não somos super-homens. Nós somos frágeis, nós temos as nossas fragilidades, nós somos pessoas que passamos por momentos difíceis, nós temos essa humanidade, e essa humanidade ela sente, né, os descasos da vida, as intempéries, as mazelas da vida, e nós devemos reconhecer as nossas fragilidades. Se nós olharmos para Romanos, no capítulo de número 23, Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para você ser alguém sábio, primeiro você precisa reconhecer as suas fragilidades. Você não é um super-herói. Você precisa entender que você é falho. Eu gosto muito daquele texto quando Paulo ele vai dizer, pois somos, ou melhor, porque temos tesouros em vasos de barro, para que a excelência não seja nossa, mas que seja de Deus. Você pode observar que essa figura do vaso, essa figura pitoresca de um vaso de barro, trincado, tem algo dentro dele. É um tesouro, mas se cair esse vaso no chão, ele vai se quebrar, ele vai se esfarelar. Mas por que tem que proteger esse vaso? Porque o que tem dentro dele é a presença de Deus, para que nós não venhamos nos vangloriar. Apesar das nossas limitações, carregamos dentro de nós o Evangelho, carregamos dentro de nós as boas novas. E por isso que, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecemos que através das nossas fraquezas, a graça de Deus é que opera. Lembra quando Paulo ele faz aquela oração e ele pede para que fosse tirado o espinho na carne? Quantas vezes Paulo orou para que fosse tirado esse espinho na carne? Observe que ele diz que o diabo, um usado de Satanás, esbofeteava ele na cara. E ele pedia, tira esse espinho da minha carne. O que Jesus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Para você ser um homem sábio, uma mulher sábia, um jovem sábio, você precisa ter aceitação dos limites pessoais. Tiago, no capítulo 13, versículo 13, Tiago vai falar sobre a mansidão. Ele diz, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Jesus já nos falou lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, quando ele disse que ele convida as pessoas a se arrepender, aquele que é manso e humilde de coração. Terceiro, para você ser alguém que alcança essa sabedoria do alto, você precisa viver na dependência de Deus. Isso é importante, viver na dependência de Deus. Olha em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Se você tem falta de sabedoria nos teus relacionamentos, no seu dia a dia, eu convido você a buscar a presença de Deus e pedir para que Deus venha direcionar a sua vida, venha orientá-lo, para que você possa ganhar essa sabedoria. Lembra de Salomão? Um rei que tinha todas as riquezas do mundo. E ele pediu para Deus sabedoria. E as demais coisas que ele alcançou foi através da sabedoria. Eu quero convidar você, professor, a incentivar os seus jovens a ler, a buscar conhecimento, a ser um jovem inteligente, mas um jovem inteligente que use a inteligência que tem para as coisas de Deus. E pense comigo que isso não é esforço nosso, não é mérito nosso. Não vem de nós, vem de Deus. Você prega porque Deus permite, você canta porque Deus permite, você é o líder dos jovens porque Deus permite, você está ministrando esta aula, está assistindo esse material, esse subsídio, porque Deus é com você. A graça dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas e nas suas limitações. Tudo que você for fazer, pense, é para a glória de Deus? O que eu estou fazendo é para que o nome de Deus seja glorificado. E Tiago ele vai terminar esse texto, esse fragmento, falando, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz.
eu convido você a exercitar esta paz. Ele vai usar até um termo agrícola aqui, semeia-se na paz. Como é que está este solo que você está semeando? Você está preparando esse solo? Você está criando um ambiente de paz para você exercer a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem de Deus? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma boa aula, que Deus abençoe você e até qualquer momento. Se Jesus não voltar, a gente volta para mais um subsídio da nossa EBD. Visite o nosso canal lá no YouTube, se inscreva, clique o sininho e receba as nossas notificações. Que Deus te abençoe.